Olá, gente, graça e paz, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um culto online. Tenho certeza que essas quintas-feiras têm sido edificantes para você e hoje não vai ser diferente. Tome seu papel, sua caneta, sente com um copo d'água e se prepare para receber mais da palavra. Logo, logo, a Suero Seixas vai estar com você para estar trazendo uma unção espetacular. Repete comigo, Assuero. Sim, irmãos, não é Assuero nem Assuero, é Assuero. Queremos lembrar a vocês que a nossa secretaria está funcionando das 9 da manhã até as 17 horas. Caso você tenha alguma necessidade, queira vir comprar algum livro, ou caso você queira dar seu dízimo ou oferta presencialmente, nós estamos funcionando. Compartilhe as nossas mídias sociais, compartilhe os nossos cultos. Nós temos cultos presenciais no domingo às 9h30 e esse mesmo culto é repetido às 19h30 no mesmo dia. Então você não pode ficar de fora daquilo que a igreja tem proporcionado para você receber da palavra, seja na sua casa ou seja aqui. Se conecte conosco, nossa igreja está avançando, nós somos uma igreja criativa e vamos conseguir vencer toda e qualquer circunstância, porque a palavra de Deus é aquilo que funciona, a fé funciona. Fique agora com o Assuero ministrando a palavra de Deus. Tenha uma boa noite. Boa noite, a graça e a paz. Nós estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à série Prosperando em Tempos Difíceis. Meu nome é Assuero, como já foi apresentado pelo Diego, no início, de forma bem humorada. Se você não me conhece, eu sou aqui membro da Igreja Verbo da Vida Goiânia. Eu quero agradecer a oportunidade do pastor Andrei, que me convidou para compartilhar com vocês uma palavra nesse período que estamos vivendo para o culto de hoje à noite. Para a nossa igreja, Verbo da Vida Goiânia, eu quero também dizer que a minha esposa e a minha filhinha, que tem somente 2 meses, mandam um abraço para todos vocês, que estamos com muitas saudades de cada um de vocês e só aguardando o tempo para nos reencontrarmos pessoalmente e compartilharmos coisas de Deus em nossos corações, como sempre temos vivido na comunhão com os irmãos. Hoje nós vamos conversar algo a respeito de como Deus deseja nos ver nesse período que estamos vivendo. Qual é a perspectiva de Deus? Qual é a expectativa de Deus quando Ele olha para nós? O que é que Ele espera de nós? O que é que Ele espera do nosso posicionamento? Eu sei que o tema é prosperando em tempos difíceis, mas isso está totalmente relacionado a como Deus nos vê. Não só como nós vemos a Deus, como nós entendemos quem Ele é, como nós entendemos quem somos nele, mas também como Deus está nos vendo nesse momento. Eu queria que você abrisse comigo em Isaías, no capítulo 40, a partir do versículo 27. A palavra, ela vai nos dizer, num contexto do povo de Israel, sobre um posicionamento que Israel estava tendo diante de Deus, e quando Deus olhava para Israel, Ele não concordou com esse comportamento. Quando Ele olhou para Israel, Ele não concordou com esse comportamento e Ele explicou por que Ele não estava de acordo com isso. Vamos ler, no versículo 27 diz assim: Porque dizes, ó Jacó, e falas tu, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa desapercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Versículo 29. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você pode dizer para mim: Assuero, eu entendo que no contexto de Israel, Deus estava um pouco mais distante do povo, Na verdade, o pecado os separava, embora houvesse os sacrifícios que permitisse a atuação de Deus no meio do povo, de certa forma. Não se compara a hoje, onde Deus habita dentro de mim, onde eu posso ter um relacionamento íntimo com Ele, e Ele não é somente um Deus altíssimo, distante, mas Ele é o meu Pai.
Ele me adotou como seu filho através do Espírito Santo que habita em mim e eu posso viver com Ele em alegria, em paz e ter um bom relacionamento, em desenvolvimento para sempre com Ele. E eternamente estarei com Ele também. Então, por que você está me comparando, Assuero, com o povo de Israel? Se eu entendo que eu não vou pensar que Deus não está me ouvindo. Eu sei que Ele está me ouvindo, eu sei que Ele está ouvindo minhas orações, eu sei que Ele vê o que está acontecendo comigo, Ele entende minhas necessidades, Ele conhece cada uma delas. Eu não vou pensar isso, porque eu tenho Deus dentro de mim. Então eu te respondo, por que é que eu estou trazendo esse tema para você? Porque não só foi no Velho Testamento que algo parecido com isso, esse aconselhamento da parte de Deus se levantou. Em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 15 e 16, se você puder abrir comigo, nós vamos ler. Diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Se isso foi levantado no meio da igreja de Cristo, como um assunto a ser falado para o povo, como importante até o ponto de ser escrito, e agora está sendo passado de geração a geração através da minha Bíblia, da sua Bíblia, é porque eu acredito que, embora Deus esteja dentro de nós, embora a gente tenha um relacionamento em desenvolvimento com Ele, existem momentos que os nossos comportamentos, que as nossas ações e até mesmo alguns pensamentos conseguem nos dominar, fazendo com que a gente tome a frente de certas decisões, tome a frente de certos momentos e tentemos resolver da nossa forma. Muitas vezes a gente ora pedindo a Deus estratégia para poder fazer as coisas, mas nem sempre Deus quer te dar estratégia para fazer as coisas, Ele quer somente fazer as coisas. E esse posicionamento da gente sempre pedir estratégia pode ter um desequilíbrio, que seria qual? Seria eu estar sempre à frente. Embora tenha sido Deus quem me deu a estratégia, embora tenha sido Deus que me deu a visão, embora tenha sido Deus que me explicou qual caminho deve ser seguido, eu quero estar à frente. Quem vai fazer sou eu, quem vai tomar as ações sou eu, quem vai fazer acontecer sou eu. E não é assim a visão de Deus. A visão que Deus quer ter para com a gente é: eu posso te dar estratégia, eu posso te entregar uma visão, eu posso te dar todo o direcionamento, mas ao mesmo tempo não é você sozinho quem vai fazer tudo isso. Sou eu com você em cada passo, sou eu com você em cada estratégia. Você pode fazer algo que eu disse, mas ao mesmo tempo eu vou fazer algo que você não sabe, que talvez você não conheça, não entenda, mas eu estou operando junto com você. A palavra diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 a 10, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Eu queria ler com você essa última parte desse texto. Eu entendo que é importante todo o começo do versículo, é importante toda a Bíblia, mas esse finalzinho do versículo, ele vai explicar todo o começo dele. Por que é que algo vem e consegue me alcançar, consegue me chacoalhar, consegue me atribular, consegue me deixar perplexo, me perseguir, me fazer me mover de um lugar? Ser perseguido é sofrer uma reação ou uma ação contra você que te move do lugar. Muitas vezes você vai ter que se esconder, você vai ter que fugir. Ou você vai ter que perguntar a Deus o que fazer naquele momento. Enfrentar aquela perseguição, continuar como se nada tivesse acontecendo. Qual seria a estratégia certa? Como é que eu vou saber se eu não vou ser destruído? Se eu não vou ser desamparado na hora da perseguição? Como é que eu vou saber que eu posso estar atribulado, mas eu não cheguei a um nível de angústia, de depressão, de choro compulsivo, sem equilíbrio, totalmente dominado pelas emoções? Como é que eu posso saber que isso é possível?
Porque muitas vezes nós cristãos, trazendo para a realidade do que vivemos mesmo, eu sou cristão desde o nascimento, eu fui crescendo na igreja, eu fui vivendo muitas experiências que eu olhava para a Bíblia e dizia, pai, não é exatamente como está escrito, não. Eu estou atribulado e eu estou angustiado, eu não quero mais nem viver. E eu cheguei a momentos em que os sentimentos me dominavam e eu procurava na palavra e eu não achava o que estava acontecendo comigo escrito ali. Porque a minha verdade não quer dizer que é a verdade de Deus. E aí, quando você vai no final do versículo, ele diz, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida, a vida de Cristo, a vida de Jesus, se manifeste em nosso corpo. Então, como é que é possível Assuero estar atribulado e não ficar angustiado, não ser dominado pelas emoções, pelo desespero, não se sentir sozinho, embora as coisas estejam se levantando contra ele para perseguir, e ele está andando no caminho que Deus falou, ele está fazendo bem, ele está obedecendo os comandos de Deus no seu trabalho, na sua família, na sua igreja, e as coisas mesmo assim se levantam contra ele. Como é que ele não vai se sentir só nesse momento? Porque Assuero, ele deve, como uma decisão interior, como um posicionamento interior, ele deve morrer a morte de Jesus. Ele deve trazer para o corpo dele a morte de Jesus, o morrer de Jesus. Esse morrer de Jesus, a gente, como cristão há muito tempo, podemos até muitas vezes ter falado, ensinar sobre isso, mas no dia a dia, se isso não for meditado, se isso não for trazido à memória, a gente pode ser pego de surpresa e não está vivendo a promessa na palavra, não está vivendo a plenitude da palavra, porque a gente deixou o nosso corpo, em certas áreas, tomar a decisão, tomar a frente. Muitas vezes a gente se domina pelo desejo do pecado, se domina pelo desejo de ter uma resposta sempre quando é necessário, para que a nossa honra se mantenha de pé, para que aquilo que a gente preza pelo que somos, a nossa identidade desenvolvida por tanto tempo, não seja maculada. Mas será que é isso que Deus espera de nós? Uma vez eu estava dirigindo um carro e veio aquele santo de Deus, né? Me cortou de vez, saiu outro, logo mais na frente de uma rua, entrou na minha rua, na minha frente, ninguém sabe nem como é que eu não sei se tinha motorista naquele carro, porque eu nem percebi alguém parando para olhar se estava vindo carro na avenida. E ele entrou direto na avenida. E eu lá, Jesus Cristo, o que é isso? E viu aquele sentimento, né? Sentimento de autodefesa. Muitas vezes a gente fala de vingança, tudinho, mas a vingança ela é um resultado futuro de um sentimento de defesa, de autodefesa. Eu quero me defender. E quando veio aquele sentimento, ao mesmo tempo que surgiu o sentimento dentro de mim, o Espírito Santo se levantou em uma voz e ele disse para mim, não se defenda. E ficou repetindo para mim isso durante todo o trajeto até eu chegar no trabalho. E ele ficou dizendo, não se defenda, não se defenda, o seu defensor sou eu. Não se defenda, sofra o dano, andar em amor é sofrer o dano. Não se defenda, desde que eu te protejo, desde que eu te guardo. Por mais que muitas coisas aconteçam contra você, se você se deixar ser guardado por mim, confie. No final você vai ver o resultado em que eu defendi você, em que eu protegi você. Por mais que temporariamente ou a curto prazo, ou até mesmo às vezes a longo prazo, você tenha sofrido danos e prejuízos, no final, o final ainda não chegou, no final você vai perceber que na verdade tudo foi restituído, nada foi perdido. Eu protegi você, eu defendi você. E aí Deus começou a me tratar nessa área de não se defender, de matar o meu corpo na morte de Jesus, em não responder à situação, em não responder à circunstância, na medida que ela está trazendo para mim, no nível da carne. Para que, não respondendo no nível da carne, mas me submetendo à defesa de Deus, quando Deus me defender, significa o quê, né? O que significa Deus me defender? É exatamente o finzinho do versículo. Sua vida se manifeste em nosso corpo. Então, a vida de Cristo, ela vai se manifestar em meu corpo. Eu não vou me sentir desamparado, eu não vou ser dominado pelas emoções, eu não vou ser dominado pelas circunstâncias, pelo temor, pelo terror, pelo pânico. Eu estava orando hoje pela manhã, indo para o trabalho, né, pensando na ministração que haveríamos de ter hoje também,
E o Espírito Santo falou assim para mim, em inglês, né? Veio a inspiração em inglês. Ele falava, don't panic. Não entre em pânico. Não entre em pânico. Não entre em pânico, não importa a situação. Assuero, eu estou ficando com medo de ficar desempregado por causa da pandemia. Assuero, eu estou com medo de pegar coronavírus. Assuero, eu estou tendo prejuízo na minha empresa, prejuízos financeiros na minha casa. Assuero, como prosperar em tempo de crise? E aí eu vou trazer uma resposta baseada nesse tema, debaixo de toda a escritura que já foi explanada. A resposta que vinha para mim, lógico que há não somente uma, Deus tem muitas estratégias para nos alcançar, mas somente um caminho, que é Jesus, é a verdade. E essa é a resposta. Se você estiver na verdade, se você estiver em Cristo, se você deixar a morte de Cristo alcançar o seu corpo, a vida de Cristo poderá se manifestar. As coisas poderão acontecer. Em 2 Coríntios também, no capítulo anterior, capítulo 3, versículo 4 e 5, diz assim, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar coisa alguma, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então você não toma mais a frente, você deixa Ele tomar a frente, você dá o passo para trás. Porque muitas vezes a gente diz, Assuero, a gente diz, né? Assuero, eu preciso me impor, eu preciso partir para cima. Se Satanás vem com a pressão, eu tenho que fazer o dobro. Mas como é que você faz um dobro de pressão? Eu sei que nós temos a vida de Deus, eu sei que nós temos a autoridade de Cristo, mas nós como seres humanos separados de Deus, nós não temos força contra Satanás. Nós não temos força contra as trevas, nós não temos autoridade contra Satanás nem contra as trevas, se estivermos separados de Deus. Então, o que nos faz ter a autoridade, o que nos faz fortes, o que nos faz inabaláveis, não somos nós em si, mas é por causa dele em nós. Então, se é por causa dele em nós, a gente precisa entender. Não sou eu que vou dar 10 passos para frente para partir para cima de Satanás. Pelo contrário, eu vou dar alguns passos para trás para dizer, Pai, eu acho que eu posso ter deslizado de alguma forma, eu posso não ter visto algumas sinalizações do Senhor no caminho e agora eu me encontrei com essa situação. E eu quero saber com o Senhor o que fazer ou o que não fazer. Ou devo fazer nada mesmo e só aguardar? E Deus vai te dizer os direcionamentos, mas ao mesmo tempo você precisa abrir o coração para estar pronto para Ele fazer, sem dizer nada para você. E é esse ponto que se levantou também em meu coração, um subponto, né? O primeiro é você estar dentro da verdade, estar em Cristo, você permitir a morte de Cristo em seu corpo para que a vida dele se manifeste diariamente. Eu sei que isso já aconteceu, você nasceu de novo, mas eu estou falando de uma morte contínua, eu estou falando de uma abnegação contínua, eu estou falando de você se negar continuamente para que de forma também contínua essa vida possa pulsar em manifestações na sua vida e também na minha. Se a gente não tomar esse tipo de atitude, posicionamento interior, iremos procurar, como eu procurava na Bíblia, e não iremos achar um versículo que se encaixe na nossa vida. Porque a gente vai dizer, não, eu estou sozinho sim. Não, eu estou me sentindo dominado pelas emoções, eu estou em depressão, eu estou com insônia, eu estou desesperado, eu vejo o dinheiro só diminuindo, eu não sei como eu vou fazer as compras para casa, eu não sei como eu vou manter o sustento da minha família. Eu estou entrando em desespero, eu não estou encontrando um versículo desse, todos os versículos falam que Ele multiplica, que Ele me supre, mas cadê? Eu não estou vendo. Descanse, permita que Deus manifeste a vida dEle através de você, a prosperidade surja através de você, quando você tomar uma decisão. Não vou mais deixar minha carne falar primeiro. Eu não vou tomar mais a frente. Eu vou aceitar ser submisso àquilo que Deus quiser. Eu vou temer a Deus mais ainda. Eu preciso desenvolver esse meu temor a Deus. Deus, embora te chame de amigo, Ele não quer que você o veja como um amigo incapaz, como um amigo de igual para igual. Ele quer que você o veja como um amigo em intimidade, em relacionamento, porém entenda que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que se Ele falou algo, vai acontecer. Uma vez Deus falou assim para mim, Assuero,
eu acredito que você está me tratando pior do que um pedinte de rua. E eu falei, como assim, Senhor? Aí ele disse, porque muitas vezes o pedinte bate na janela do seu carro ou fala com você somente uma vez e você já o ouve e o dá algo. Mas quantas vezes eu já falei algo para você e você não ouviu? Quantas vezes eu precisarei repetir a mesma coisa? O seu pai, por acaso, quando você era criança, você queria que ele repetisse mais de uma vez o pedido? Aí eu disse, não, Senhor, se meu pai pedisse uma vez, eu já tinha que correr atrás para fazer, porque se chegasse na segunda, só Deus sabe o que podia acontecer. E aí Deus falou, eu sou ainda melhor que o seu pai, eu sou ainda maior que o seu pai, eu sou seu Deus, eu sou seu pai, sou seu amigo, mas eu sou seu Deus, eu sou o Deus Altíssimo. E o seu temor para comigo precisa ser maior. Eu preciso falar com você somente uma vez, e você me dar ouvidos, entender e praticar. Eu não preciso ficar repetindo 2, 10, 50. Se for necessário, eu farei, mas não porque eu devo fazer, mas por causa do meu amor para você. É você que não está temendo a mim o suficiente. E aí eu entendi um significado de temor que a gente estuda muito em comentários bíblicos, em estudos bíblicos, e esse significado se levantou dentro de mim com uma força maior, que seria dar importância ao que Deus está falando. O que foi que Deus lhe disse? O que é que Deus lhe disse? Só que nesse caso aqui, trazendo para esse contexto, eu ainda dou um passo mais. Ele não lhe disse nada, considere o que ele pode lhe dizer. Pare um pouco nessa situação que você está vivendo. Dê um tempo só para você e ele. Considere ser importante o que ele ainda vai lhe falar. Considere importante o que ele já lhe disse. E comece a se moldar naquilo que ele já falou. Creia nas palavras proféticas que você recebeu. Creia nas palavras que ele já falou no seu coração. Se levante e se posicione nisso, porque ele é Deus, ele falou, vai acontecer. Mas também creia que o que ele vai falar para você vai mudar completamente a sua vida a partir de hoje. Se você der esse passo de parar, ouvir, e não ser aquele que toma a frente de tudo, não ser aquela pessoa que toma a frente de tudo, mas permite ser moldado e ser transformado todos os dias, por comandos de Deus, por estratégias de Deus, deixando sempre Ele tomar a frente. Não sendo aquele que se defende, mas sendo aquele que conhece que tem um bom defensor. Eu queria agora, no versículo 29 do que a gente leu em Isaías 40, trazer para você só um significado para acrescentar o que a gente já desenvolveu até agora. No versículo 29 diz, né? Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor. Eu fui no dicionário pesquisar um pouco essas palavras. E esse multiplicar fala de aumentar sobremaneira, armazenar, nutrir, fartar, de modo extraordinário. Esse seria o significado de multiplicar, né? Quando ele fala de força, talvez tenha sido traduzido, escolhido força por causa do contexto, que fala sobre cansado. Mas a palavra força não só significa força. A palavra força significa posse, poder, vigor e força também. Mas também tem um sentido de ser bem-sucedido. E no final, quando ele continua, ao que não tem nenhum vigor, ele duplica o negativo, né, reforçando, não é só não ter algum vigor, é não ter nem nenhum, é algo muito, muito negativo, ele está reforçando a parte negativa de não ter. Mas esse vigor, ele está falando também de abundância, força, numerosidade e potência. Assuero, eu não sei mais o que fazer, eu estou cansado, o dinheiro não está surgindo, eu estou me esforçando. Ele é capaz de multiplicar sobremaneira as finanças, os bens materiais, através de você e para você, mesmo se você não tiver número nenhum. Mesmo se você não tiver, como ele fala aqui nesse significado, abundância nenhuma. Como multiplicar, senhora? Eu não tenho nada, não tenho um emprego diferente, eu não estou tendo ideia para investir. Como multiplicar?
Ele é capaz de multiplicar o que está em zero na sua vida. Ele consegue multiplicar e transformar em algo abundante e que você se torne alguém ainda bem-sucedido, mesmo sendo zero na abundância, zero no vigor. Ele é capaz. E é isso que eu quero trazer para você hoje. O Senhor, Ele não te abandonou, Ele não me abandonou. E nesse tempo de crise, o caminho para prosperar é se entregar a Ele. É deixar Ele tomar a frente. Porque Ele tem o poder de multiplicar quando o número é zero. Ele tem o poder de fazer acontecer quando a gente não tem caminho mais para seguir. A prosperidade virá. Sei que existem dízimos, sei que existem ofertas, mas existe um princípio ainda maior. É morrer a morte de Cristo, para que a vida dele se manifeste em nós. E as coisas vão acontecer. E será abundante, será perene, será contínuo. Em Salmos capítulo 21 fala sobre o que o rei pediu a Deus, vida, e ele a deu para sempre e eternamente longos dias de vida. Deus está pronto para dar a você muito mais do que você está pedindo, do que você está precisando. E não só dar em quantidade, mas em linearidade de tempo. Ele quer te dar em grande quantidade, muito além do que você pensa, mas que aquilo ali jamais acabe. Como aconteceu com a viúva, que ela deu para o profeta e o que multiplicou jamais acabou. Além de multiplicar, não acabou enquanto houve seca naquela terra. Eu quero orar agora com você e que essa palavra que você recebeu, como o Diego falou no início também, que você reveja, que você, se possível, escreva. Muitas palavras foram ditas de forma um pouco mais rápida por causa dessa metodologia que estamos seguindo agora através de gravação, mas eu quero que você se debruce sobre isso que Deus está compartilhando comigo e com você essa noite. E deixe Deus falar no seu coração, deixe Deus te despertar. Eu acredito que a pregação falou sobre muitos assuntos, mas alguma coisa é exatamente aquilo que você precisava ouvir. Alguma coisa é exatamente aquilo que faltava para poder o milagre acontecer na sua casa, na sua família, na sua vida. Inclusive na sua vida pessoal, onde ninguém da sua casa ou da sua família sabe. Somente você e Deus. Ele quer multiplicar aquilo que não tem dentro de você, que você diz, Pai, me aumenta isso. Ele quer multiplicar. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pelo teu amor que nos alcançou. Nós te agradecemos pela tua palavra que nos fortalece, que nos anima, que nos enche, nos completa, nos preenche e nos dá um rumo, nos dá uma direção. E que baseado na tua palavra, que já foi lançada no coração meu e dos meus irmãos, que o Senhor possa agora agir com poder e encontrar cada um deles em cada casa, no seu carro, onde ele estiver, Pai, na sala, assistindo pelo celular, no quarto, onde eles estiverem, Pai, que o seu poder possa alcançá-los agora, em nome de Jesus. E trazer agora à tona manifestações de estratégias, milagres mesmo, boas notícias surgindo nos próximos minutos, nas próximas horas, nos próximos dias. Apoiado em Tua Palavra, Pai, eu libero agora em nome de Jesus a Tua unção para que ela possa abrir caminhos na vida dos meus irmãos e eles possam alcançar aquilo que é tanto esperado, aquilo que é tão necessário na vida deles, Pai. Não só na questão de prosperidade financeira, mas na prosperidade no significado amplo. Prosperidade nas emoções, na mente, no domínio próprio. Prosperidade na manifestação do fruto do Espírito. Prosperidade em família, em relacionamentos e no ministério. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor fala a verdade. E o que o Senhor diz, acontece, Pai. Obrigado pelo apoio que temos em Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe e que essa palavra traga para você mudança, crescimento, avanço. E eu sou muito grato por ter sido escolhido por Deus para transmitir algo para você. Mas quem cuida de você não sou eu, nem as pessoas que normalmente aparecem aqui.
mas é aquele que desde o início está pregando para você, através de todas essas pessoas que passaram por aqui. Ele é o mesmo que usa todos nós. É Ele quem cuida de você. Deus abençoe.